Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, programa que vai todas as semanas ao lado dos brasileiros de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal para mostrar o que é o poder público, privado, da imprensa, sindical, acadêmico, cultural para o Brasil. Hoje eu tenho como nosso convidado um confrade meu da Academia Paulista de Letras, um dos grandes intelectuais do Brasil, o professor José Fernando Mafra Carbonieri. E nós decidimos, antes de começar o programa, que, ao contrário do programa da semana passada, que só falamos de política, hoje falaremos só de cultura. De tal maneira que o professor Mafra, meu acadêmico e confrade Mafra, falará sobre cultura. E eu já proponho logo de início uma questão, a politização da cultura. Impressionou-me muito quando recebi informações do Ministério da Cultura que havia 20 mil projetos aprovados pela Lei Rouanet, grande maioria deles sem prestação de contas. Eu acho extremamente difícil que tenhamos 20 mil artistas que receberam dinheiro público nos últimos 13 anos e que não prestaram contas daquilo que fizeram. O que demonstra em que Brasil nós estamos vivendo. Olha, Iris, o verdadeiro artista não precisa de subvenção pública. Ele é artista, tem seus objetivos, tem a sua própria ideologia, ele é fiel a si mesmo e não precisa de subvenção de ninguém. Por exemplo, eu tenho uns 15 livros publicados, né? Eu trouxe 2 para você. A minha preocupação é cultural, simplesmente cultural. Agora, o que é cultura? E eu preciso ser fiel a este programa que fala sobre anatomia do poder. O que é cultura em relação à anatomia do poder? E levando-se em conta que esse programa vai para o Brasil todo. A cultura é ligada à educação. Educação aprimora tudo, né? A educação é tudo. E exclui apoio público, exclui até apoio privado. O artista, que se considera artista mesmo, um criador, artista é um criador. Então ele tem que ser fiel a si mesmo e não fiel às subvenções. Exatamente. Aliás, esse é um aspecto que me impressiona, porque grande parte desses que vivem atacando o governo, que agora estão pedindo a prestação de contas, recebiam dinheiro, iam para Paris, iam viver tranquilamente, fazendo, enfim, explorações que nunca prestaram contas. E na prática, na verdade, se nós analisarmos, 20 mil artistas tendo recebido financiamento público, primeiro, duvido que nós tenhamos 20 esse mil número artistas, E, segundo lugar, é aquilo que você disse. E é impressionante, porque, na verdade, se nós analisarmos o que você disse, educação e cultura, o nosso confrade, saudoso confrade, Miguel Reale dizia o seguinte, o sinônimo de civilização é cultura. É a cultura de um povo que marca, que diferencia uma civilização da outra. Quando nós examinamos civilizações do passado, principalmente do período que começamos a ter a história narrada, a história escrita, nós verificamos que as características diferenciais de cada civilização foram características culturais. O próprio Fustel de Coulanges, quando separa, procura fazer uma análise da Grécia e de Roma, ele analisa, a partir dos costumes da cultura, o diferencial e a semelhança de semelhança. Você tem inteira razão. Um país que não investe em educação e cultura é um país que não progride. É um país que não progride. Você falou, aliás, o tema dessa primeira observação, no nosso primeiro diálogo, é politização a politização da cultura. Politização da cultura.
Eu estive na Martins Fontes no sábado, eu ia comprar o livro do Harold Bloom, né, que prega a existência de uma cultura em si, né, de uma literatura em si, independentemente de qualquer outra conotação. Quer dizer, é a literatura em si mesma. Então, é uma literatura que exclui qualquer politização. Há eu vejo duas espécies de politização. Essa politização interesseira dos 20 mil artistas brasileiros, né? E outro tipo de politização. Quer dizer, é o emprego da política na literatura. O Harold Bloom é contra ele quer uma literatura pura, e ele é contra contra a ficção como apropriação da realidade, inclusive a realidade política. Então ele escreveu um livro agora que eu ia comprar, mas acabei não adquirindo no sábado, mas faz parte da minha agenda de aquisição de livros, que é O Cânone Americano. Ele é autor do Cânone Ocidental. Então ele escreveu O Cânone Americano, que ele não deu esse nome ao livro. O tradutor é que colocou O Cânone Americano. Mas eu aprovo essa tradução. Agora, há um dado que, quando você estava falando da aula do Bloom, o seguinte, nós sentimos, quando você falou em duas vertentes da politização, aquela interesseira em receber subvenções e aquela ideológica. Ideológica. Você vê o seguinte, todos os processos políticos e ideológicos pretendem, num determinado momento, ter o controle dos meios de comunicação. Se hoje nós examinarmos as diversas páginas culturais dos diversos órgãos de imprensa, nós verificamos que houve um controle mais ideológico e cultural dos diversos cânones de comunicação. Isso faz com que eles façam uma seleção prévia daqueles que pensam como eles e não da qualidade da obra. Nós vemos, por exemplo, expressões fantásticas da nossa cultura. Paulo Bonfim, por exemplo. Paulo Bonfim, indiscutivelmente, é o grande poeta brasileiro da atualidade. Sem dúvida. Como Paulo Bonfim não é ideológico, ele não frequenta a maior parte das páginas culturais dos principais jornais. Pois enquanto se lê, por exemplo, existem jornais que têm uma página de poesia, jornais importantes. Não se vê nunca uma poesia de grande valor, de autores desconhecidos muitas vezes. Paulo Bonfim nunca apareceu, uma vez sequer, numa página de literatura, essas páginas poéticas. E eu falo de um jornal de amigo meu. Eu gosto Mas muito, aparece na revista que eu dirijo. Mas ele aparece. Porque você não ideologiza a política. Não. O que representa essa seleção natural. Vou privilegiar autores que pensam como eu, e não em função da densidade ôntica, da densidade real do ser, entende, daquela pessoa, faz com que efetivamente a nossa cultura seja uma cultura que é amputada naturalmente por aqueles que controlam a cultura de uma forma ideológica e não de uma forma na busca da arte, da beleza. O nome disso é o cânone perverso. Cânone perverso. O cânone perverso. Agora, Harold Bloom é uma expressão consagrada no mundo todo, é um grande crítico. Nós não precisamos aceitar tudo o que ele diz. Ele é adepto de uma literatura sem nenhuma politização. Isso excluiria, por exemplo, Vargas Llosa. Vargas Llosa é um escritor político. Ele se reserva o trabalho de crônica política, que ele publica nos jornais, né, no mundo todo. E a obra dele tem um forte contingente político. Nós não podemos abandonar mas é interessante. Eu li o discurso dele quando ele ganhou o Prêmio Nobel. Ele, na prática, lá ia um discurso fundamentalmente cultural. Embora ele tenha sido concorrente a presidente do Peru e tal.
Daí ele tem um viés político. Tem um viés que político nós, muito interessante. É que nós podemos separar a cultura da política. Quer dizer, eu quando, embora, enfim, tenha as minhas limitações, mas nos meus 16 livros de poesia, um único estudei caráter político, Diário em Sextetos. Todos os outros são pessoais. Embora eu gosto da reflexão política e faço a reflexão política, são duas coisas distintas. Você tem 16 livros de política, de poesia. 16 livros de poesia. Eu tenho só 8. Mas você nasceu em fevereiro e eu em abril. Então você tem vantagem. Tem 2 meses de vantagem. Eu escrevi 8 livros. Eu sei disso. Você tem 15 livros publicados, não é? Tenho. Os quais também de crítica. De conto. De contos, romance. Mafra, nós vamos agora para os nossos comerciais e depois continuaremos a falar sobre cultura. Muito bem.